Eu já conversei com uma centena de videomakers. E sabe o que eu percebi? A maioria das pessoas acha que são iniciantes, mas na verdade já são especialistas. O problema não tá no nível técnico, mas é que esses especialistas continuam agindo e pensando como se fossem um menino do vídeo. E hoje eu vou te mostrar por que isso acontece e como sair dessa situação. Meu nome é Matheus Ferreira, eu sou videomaker e cofundador da Brainstorm Academy, a sua escola online de audiovisual. E eu quero te apresentar aqui agora um conceito que eu chamo de os 4 jogos do audiovisual. Porque no nosso mercado de filmmakers independentes, não existe uma única forma de tocar a nossa carreira. Existem vários jogos completamente diferentes e eu quero te mostrar 4 deles. O problema é que a maioria das pessoas não para pra pensar em qual jogo que ela tá jogando. E o primeiro jogo eu chamo de menino do vídeo. Todo mundo que entra no audiovisual começa aqui. Quando alguém vai se referir a essa pessoa, é sempre desse jeito. Ah, porque tem lá o menino que faz os vídeos, aquela menina lá do vídeo, sabe? Então, esse videomaker aceita qualquer tipo de projeto a qualquer momento. Por isso, ele sempre acaba cobrando pouco e fazendo de tudo. Porque no fim das contas, essa é meio que uma fase de sobrevivência. A gente precisa pegar esses projetos para aprender, para construir portfólio, para tentar encontrar o nosso lugar ali dentro do mercado. Normalmente, quem tá em transição de carreira, né, a pessoa tá saindo de um emprego formal, tradicional e vindo pro audiovisual, cara, essa pessoa sempre vai começar nessa fase. E eu diria que, na verdade, todos nós já jogamos um pouquinho desse jogo pelo menos uma vez na vida. Mas a gente tem um segundo jogo que eu chamo de especialista técnico. Aqui esse profissional já conquistou muita experiência dentro de um segmento específico, um nicho de trabalho. E por isso ele começa a rejeitar projetos que fogem muito ali do escopo que ele costuma trabalhar. Projetos que não fazem sentido, que não vão agregar para o portfólio dele ou que simplesmente não são dentro do nicho que ele já está trabalhando. O especialista técnico consegue construir autoridade. O nome dele começa a ficar mais forte, as pessoas começam a chamá-lo só porque alguém indicou e ele consegue demonstrar com muita clareza as habilidades que ele tem, a técnica dele, a identidade dele e por conta de tudo isso, ele acaba ganhando muito mais dinheiro. O terceiro jogo que você pode escolher jogar na nossa área, eu chamo de dono de produtora. Só que aqui um ponto muito importante, eu não tô falando de simplesmente um especialista que vai lá e cria um Instagram com o nome Brainstorm Filmes e fala que agora tem uma produtora. Gente, produtora de uma pessoa só não é produtora, você só criou uma marca ali pra te representar. O dono de produtora, ele tá muito mais preocupado em delegar a operação dele, ou seja, colocar pessoas pra fazer aquilo que antes ele fazia. Então, em vez dele mesmo pegar a câmera na mão pra gravar, ele contrata alguém que faz isso, ele contrata alguém pra editar e ele acaba sendo o cérebro por trás da produção e principalmente por trás da gestão do negócio. E o foco dele não tá mais em ser o melhor videomaker, o melhor editor. O foco dele tá em a marca da produtora dele ser reconhecida no mercado, conquistar esse espaço. E aqui é um jogo completamente diferente que você tem que estar muito mais ligado nessa parte da gestão empresarial e da administração do que apenas a parte técnica do audiovisual. Mas ainda existe um quarto jogo que também tá muito em alta agora, que é o jogo do criador de conteúdo. Muitos filmmakers e videomakers optaram por seguir esse caminho de fazer com que as pessoas se conectem com a sua própria arte e não necessariamente em criar para outras empresas e outros profissionais. O foco desse jogo é construir audiência, construir comunidade, monetizar o seu trabalho de uma forma diferente que não seja prestação de serviço. Criador de conteúdo costuma gerar autoridade muito rápido dentro do nosso mercado de audiovisual, mas ele monetiza essa autoridade com parcerias com marcas, fazendo as famosas publis, vendendo o produto de alguém ou vendendo seus próprios produtos. E claro, existem vários outros jogos que eu poderia citar aqui, mas vamos focar nesses 4 que eu diria pra você que são os principais e mais conhecidos dentro desse mercado da produção de vídeo independente. Perceba que eu não tô, por exemplo, falando de cinema aqui. Mas tem uma coisa muito importante sobre esses jogos. Você tem que entender que eles não são lineares. Você não precisa passar por todos esses jogos em ordem. Começar como um menino do vídeo pra depois virar especialista, pra então virar criador de conteúdo e só aí virar um dono de produtora, por exemplo. É possível um especialista virar criador de conteúdo direto. É possível um criador
criador de conteúdo, virar dono de produtora. Todos os caminhos são possíveis, mas o ponto de partida é sempre o mesmo, o do menino do vídeo. Agora eu vou te falar o que ninguém fala. Tem muita gente que acha que tá jogando o jogo do especialista, mas ainda age como se estivesse jogando o jogo do menino do vídeo. E isso tem duas causas muito simples, que são potencializadas pelas redes sociais: a comparação e o ruído. Comparação é quando você olha pro lado, para as outras pessoas que trabalham no audiovisual, vê ele fazendo projetos diferentes dos seus e você pensa: cara, por que eu não consigo fazer essa mesma coisa? Por que parece que ele tem oportunidades melhores do que as minhas, sendo que ele começou depois de mim? Será que eu tô perdendo oportunidade? O que eu tô fazendo de errado? E nisso você começa a duvidar do teu próprio trabalho e gerar muita insegurança. Agora o ruído, que é um outro grande vilão, é quando você consome tanto conteúdo, mas tanto vídeo, tanta aula, tanta coisa diferente, que no final do dia você fica paralisado, porque você tem tanta informação disponível que você não sabe o que fazer com ela. Você não sabe o que oferecer pros clientes, como cobrar, você tá focado demais ali na parte técnica. E aí o que acontece? Você já tem conhecimento e deveria estar rejeitando o projeto ruim, mas não rejeita. Deveria estar cobrando como especialista, mas cobra pouco, com medo de perder o cliente. Você deveria mostrar pro mundo o que você sabe fazer, mas você fica com medo. Ai, o que será que vão comentar? Será que vão achar ruim? Vão achar zoado? Você já devia se apresentar com clareza, mas você ainda tá se apresentando pro mundo de um jeito genérico, tipo, eu faço vídeos. O mercado não vai te tratar como especialista enquanto você não começar a mostrar para o mundo que você é um especialista. E mais uma vez, não é porque tá faltando conhecimento para você, é porque você ainda não sabe como se posicionar, como comunicar esse posicionamento, como precificar corretamente, como prospectar os clientes certos. Você não sabe vender. E aí fica muito difícil, de verdade. Cara, para pensar. Se você chega num cliente que precisa de um vídeo publicitário para a empresa dele, e ele te pergunta: você trabalha com vídeo? E aí você vai falar: claro, eu faço videoclipe institucional, casamento, faço vídeo de hambúrguer, vídeo de moda, faço vídeo de tudo. O cliente não consegue te encaixar em lugar nenhum. Ele vai te ver como um menino que faz vídeo. E ele vai te pagar desse jeito, mesmo você tentando provar que você sabe de tudo isso. E sabe qual que é o maior erro que eu percebo nos videomakers hoje em dia? É tentar resolver esse problema fazendo, sabe o quê? Jogando os 4 jogos ao mesmo tempo. Ele pensa que é menino do vídeo, mas na verdade já é especialista. Aí o que ele faz? Ele vai e inventa uma marca como se ele estivesse abrindo uma produtora. E aí ele começa a criar conteúdo para tentar provar pro mundo que ele domina tudo de audiovisual, sabe? E nisso ele acaba fechando todo tipo de projeto que vai aparecendo independente do preço. Cara, isso não é estratégia. Isso aí você tá criando ansiedade em você mesmo, de um jeito que só parece que vai te trazer algum resultado. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: foco não é só dizer sim para as coisas que você quer, é dizer não para as outras centenas de boas ideias. E no audiovisual isso é muito difícil porque todas as ideias parecem boas, todas as oportunidades parecem legais, mas a verdade é que muitas delas não são pra você. O problema não é que os outros jogos são ruins, é que você não pode jogar todos ao mesmo tempo e esperar vencer em um deles, simples assim. E tudo isso que eu te apresentei aqui hoje é exatamente o que eu trabalho na prática dentro da First Class, e é o que nós podemos trabalhar juntos presencialmente na First Class Experience. O que acontece quando você junta 20 videomakers e editores de todo o Brasil no mesmo lugar por 3 dias? Isso é a First Class Experience, a imersão presencial de 3 dias para você finalmente viver de audiovisual. Vamos trabalhar técnica, criação de conteúdo, storytelling, criatividade, prospecção, vendas, tudo que te transforma num profissional de verdade. Nossa formação de 4 meses agora pode ser feita em 3 dias. A pré-venda já preencheu mais de 30% das vagas. Agora abrimos para o público geral. São só 20 lugares. Link na bio. São 3 dias presenciais em São Paulo no mês de junho, com apenas 20 vagas disponíveis. A gente senta junto, identifica qual jogo que você tá, entende o porquê que você tá travado e você sai de lá com um crescimento absurdo no seu conhecimento técnico de produção de vídeo, no seu desenvolvimento pessoal e intelectual e principalmente na parte comercial do seu trabalho, com posicionamento, precificação, negociação, vendas e muito mais. Tudo isso tem que estar alinhado com quem você realmente é. E nesse momento você tem a oportunidade de trabalhar isso presencialmente junto comigo. A First Class Experience não é um curso gravado que você assiste quando der vontade, não. É uma formação presencial ali intensa, com acompanhamento meu de verdade ao longo dos 3 dias. Então, se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei aqui hoje, se você sente que você deveria estar um pouco mais avançado, mas tem alguma coisa te travando, o link da First Class Experience vai estar aí na descrição. As vagas são 20, a gente já ocupou 30% das cadeiras e de verdade
verdade não vai sobrar vaga, tá? Dá um confere em todos os detalhes e fala com a nossa equipe para entender se a First Class é para você. E eu vou deixar um outro vídeo aqui desse lado para você entender melhor o que é a First Class e saber como que você vai poder viver isso ao longo desses 3 dias na First Class Experience, beleza? A gente se vê no próximo conteúdo aqui na Brainstorm Academy. Um forte abraço e até lá. Tchau!